Mas como você vai fazer? Como vamos construir uma igreja? Como vamos construir uma nação? Como vamos construir uma nação sobre isso agora? O que vamos fazer a respeito disso? Talvez seja melhor eu me calar e mudar de assunto. Mas, vocês sabem, eu já disse o suficiente para vocês saberem do que estou falando, entendem? Vocês compreendem o que eu quero dizer. Veja o que queremos. Você vê o que você quer? Isso é o que você recebe. Esses são os seus desejos. Vejam os nossos programas de televisão hoje. São sem censura. Antigamente, isso era errado para nossos filhos. Não os deixávamos ir à cidade para assistir filmes mostrados em um projetor. Mas agora o diabo inverteu a situação e fez daquilo uma televisão e a colocou em cada casa. E isso está bem. A televisão está bem. Se você colocar a coisa certa nela, certamente é isso. Mas o que fazer? Está ficando cada vez mais podre a cada hora, usando o nome de Deus, palavrões, xingamentos, mulheres nuas, atos imorais que envenenam a mente dessas crianças a ponto que criamos um bando de beatniks. Isso mesmo, desordeiros. É exatamente a verdade. É recomendável que você dê uma olhada nisso. Nossa nação inteira está se tornando um bando de baderneiros. Qualquer rapaz anda por aí com as calças penduradas nos quadris, a cabeça empinada para trás e o cabelo caindo no pescoço, igual ao corte de cabelo da senhora Kennedy, e anda por aí assim como um malandro, e depois chamam isso de americano? Você caiu da graça. Arrependa-se e volte para Deus, ou você perecerá. É por isso que queremos ter alguém aqui que nos deixe fazer tudo o que quisermos. Isso mesmo. É assim com as igrejas. Elas querem eleger um pastor. Não um pastor que fique ali e lhes transmita o evangelho, mas eles querem alguém que os deixe se esticar em trajes de banho, jogar bunco no porão e viver da maneira que quiserem, com programas de televisão e rádio sem censura, com obscenidades e imundícies, unindo a igreja e o mundo. Não é de se admirar que Amós tenha bradado contra essa coisa. Você acha que as pessoas o receberiam quando elas estavam votando a favor dessa coisa? Se o pastor prega por mais de 20 minutos, o conselho de administração o chama para uma sala e diz: "Olha aqui, pastor, nós não o trouxemos aqui para fazer algo assim. Temos um programa de 20 minutos. Assim que acabar, dispense a igreja. O que ele precisa fazer é expulsar esse grupo de administradores, pegar a Bíblia e pregar a noite toda, como Paulo fez, e ver a ressurreição dos mortos." Exatamente. Se eles o expulsarem do prédio, a esquina está bem. Deus é capaz de dessas pedras. Televisão, programas exibidos sem censura, sujeira, imundície e servem de exemplo. Vejam nossos jovens de hoje. Olhem para as nossas meninas. Vejam os pequeninos vindo da escola com menos de 6, 7, 8 anos de idade acendendo cigarros. Por que isso acontece? A mãe deles provavelmente fez isso diante deles. Se não foram elas, então foram alguns dos garotos com quem eles estão se relacionando. Observe com quem seus filhos brincam. Correto. Algum tempo atrás, minha esposa sabe disso. Estávamos sentados à mesa e meu pequeno José soltou uma palavra que deixaria um marinheiro bêbado com vergonha. Eu me virei e perguntei: "O que é isso?" E a mãe quase desmaiou. O garotinho parecia inocente. Ele interrogou: "Qual é o problema, papai?" E grandes lágrimas nos olhos, eu respondi: "Nunca diga uma coisa dessas." Ele não sabia do que se tratava. Descobri que as crianças da escola usavam esse palavrão. Eu disse: "Querido, isso é do diabo." "Veem, aí está. Seus filhos." Isso chegou a um ponto, irmão, que se tornou simplesmente um cão devorando o outro. Tal é a aglomeração de pecado. Oh, que coisa!
Programas de televisão, amantes do pecado, amantes do prazer. Oh, meu Deus! 20 minutos é tempo suficiente. Tenho que assistir ao último programa. Vê? Apresse-se e saia daqui. Tenho que fazer isso. Vê? Eles cumpriram sua religião. Eles foram até lá e isso é suficiente. Mas eu lhes digo, um verdadeiro homem ou mulher que é nascido do Espírito de Deus passará horas e horas bebendo da palavra de Deus. Não só isso, mas quando chega lá, ele ancora e muda a vida. Amém. Sim, são os desejos do nosso povo. Todo o sistema está corrompido e decaído. Isso é o que nosso povo quer. Tome um bom homem, digamos que seja um bom homem, coloque-o em uma família que são um bando de amantes do prazer. Eles levarão esse homem a uma vida de cão, ou uma boa mulher, qualquer uma. Coloque-a numa família que está toda confusa. Ora, a família toda deveria render-se a Deus. É nosso dever orar até que nossos filhos sejam salvos, manter nossa casa em ordem. Sim, somos como Israel que fez aliança com seus inimigos. Primeiro, eles tiveram que se afastar da palavra antes que pudessem fazê-lo. E isso mostra o quanto a América tem se afastado da palavra. Sabe, você tem que negar a verdade antes de crer numa mentira. Isso é certo. É exatamente isso. Eva primeiro teve que negar a palavra de Deus antes que pudesse aceitar a mentira de Satanás. Eles tiveram que se afastar da palavra lá. A mesma coisa hoje, deixando Roma assumir o controle sem fazer nada. Eles não conhecem a palavra de Deus acerca dessas coisas. Esse é o problema. Precisamos que se levante um verdadeiro profeta, que nos leve de volta a palavra. Isso mesmo. Foi-nos prometido um. Isso nos foi prometido. Sim, de fato. Malaquias 4 disse que ele viria, e ele restauraria a fé do povo de volta aos pais pentecostais. Amós sabia que os amantes ímpios de Israel um dia a destruiriam. Agora, deixe-me dizer isso com reverência. Assim também um crente hoje sabe que o mundo, que esses amantes ímpios da América irão destruí-la. Seu amor pela política. Vou deixar que isso seja fixado num minuto. Isso destruirá a nação. E seu amor pelo mundo, não se aproximando da palavra e tentando fazer o que é certo, destruirá a igreja. É exatamente isso. Espero que isso tenha sido entendido. A igreja o abandonou sua palavra de vida. O mundo inteiro tropeça nela como uma pedra de tropeço. Eles fazem a mesma coisa hoje. Sim. Se Amós estivesse aqui, ele clamaria contra todo o sistema. Agora, para encerrar, quero dizer isso, no versículo 8. Ouçam com atenção. Ele disse: quando o leão ruge, quem não temerá? Eu já cacei leões. O leão é o rei dos animais. Na África, eu passei uma noite lá, naqueles desertos, embaixo de um pouco de capim, ou eram galhos. Um leão saltará direto contra uma arma de fogo. Ele não tem medo disso, mas ele não se aproxima de um espinheiro. Vocês já ouviram essa lenda, mas é verdade. Um leão não chega perto de um espinheiro. Eles constroem cabanas com espinhos assim, e o leão não pula nelas. Não fosse isso, ele poderia entrar ali. Billy e eu, lembro-me de estar deitado lá uma noite e ouvir sua grande boca estrondando por ali, longe da minha cabeça. Veja, mas ele não se aproximava. Com suas grandes patas, mais ou menos assim, andando por ali, e você pode ouvir tudo, desde as hienas, a hiena rindo, a hiena gritando, e elas uivam, e você ouve os babuínos, os macacos e as girafas e os elefantes com grandes gemidos, e, é possível ouvi-los a quilômetros de distância, e insetos e besouros de todos os tipos fazendo seus ruídos. Mas deixe um leão rugir à distância, e até os besouros param de zumbir.
eles ouvem. Porque ele é o rei deles, eles o ouvam. A Bíblia diz: quando o leão ruge, quem não temerá? E quando Deus fala, como podemos deixar de profetizar? Como podemos evitar isso? Quando Deus fala, o profeta proclama a palavra falada. E se for a palavra de Deus, e o leão ruge, os besouros, tudo se cala, porque eles têm medo. O seu rei está falando. Eles têm senso suficiente e a audácia e a honra suficientes para honrar seu rei quando ele fala. Assim, Deus fala por meio de sua palavra, e que cada criatura da sua criação esteja atenta. Ele está falando nestes últimos dias. Ele está expondo sua palavra, e que cada criatura que pertence ao seu reino atente para o que ele está dizendo. Pare, examine. Ele está rugindo agora, rugindo através de sua palavra autenticada. Ele está se fazendo conhecido. Quando ele rugir nestes últimos dias, vamos atentar e saber que algo está prestes a acontecer, sabendo que Deus nunca faz isso sem antes rugir. Quando ele ruge, então algo se segue a esse rugido, sim, porque ele está vindo então. Ele disse: rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Vem, Deus tem uma razão para rugir, porque ele sabe que o julgamento está próximo. E sua palavra é um profeta, ele é. Esta é a profecia de Jesus Cristo, é uma revelação. Deus se revelando a nós através de sua palavra escrita. E ele é a palavra, e agora esta é a sua palavra. Nada pode ser acrescentado a ela ou tirado dela, mas tem que ser vivida e mantida do jeito que ela é. Não devemos nos atrever a tirar nada dela ou acrescentar nada a ela. Deus ainda é Deus. Ele está rugindo. Ele disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. A imoralidade, e como foi nos dias de Ló, ele mesmo veio em um corpo de carne e autenticou-se, estando ali com Abraão. Disse: assim será na vinda do Filho do Homem. Fiquem atentos a essas coisas. As luzes do entardecer estão brilhando.